Olá, gente, tudo bem com vocês? Então tá bom. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esses conflitos que estão acontecendo, né? Entre palestinos e israelenses. E, claro, tentar, na verdade, pensar algumas coisas sobre algumas falas que eu tenho ouvido. Falas do cotidiano, tanto em reportagens jornalística, quanto, né, no nosso dia a dia, nessas conversas mais informais que a gente tem sobre esse tema, que tem me deixado um pouco angustiado, né, em relação a essas questões aí. Bom, só que antes eu gostaria de falar para vocês que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo porque eu acabei me mudando de residência e infelizmente a gente acaba com essas questões relacionadas à mudança, né? A gente acaba deixando um pouco de lado, mas eu pretendo agora voltar, né, semanalmente com um vídeo, ou uma poesia, uma reflexão, ou algum pensamento, para que a gente continue refletindo sobre essas nossas questões do cotidiano. Então, meu nome é Arthur, né, para quem ainda não me conhece, eu tenho esse canal e nesse canal eu procuro divulgar reflexões, mas não uma coisa, uma profundidade em que as pessoas também não consigam entender. É mais um bate-papo, uma discussão sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Bom, e diante desses últimos fatos que vêm ocorrendo em relação inicialmente a questão da guerra, eu tenho percebido que um olhar por parte até da mídia mesmo, né, de parte dessa mídia, um tanto quanto se mostrando insensível em relação à vida humana, né? Pois eu tenho percebido que alguns jornalistas, né, e algumas pessoas do cotidiano da gente têm reforçado essa questão da guerra, né, como sendo algo importante. A guerra é algo que tem que acontecer mesmo, né? Não tem que deixar passar, tem que deixar, a coisa tem que ir para os finalmente mesmo, tem que revidar, tem que... E isso é algo que me deixa extremamente preocupado em relação a essa questão, né? Então você tem uma pessoa que fala num veículo aberto de grande audiência de que é preciso revidar, porque a pessoa não está conseguindo medir a proporção desse revidar. Porque quando a gente fala revidar, você poderia pensar assim, revidar, a pessoa me deu um beliscão, eu vou lá e dou outro beliscão. É bem diferente, né? Esse revidar, ele é uma questão fundamental, né? Esse revidar leva à morte, a milhares de mortes de pessoas. Então, é um revidar que a gente tem que ficar um pouco... Não é bem assim, né? Não vamos revidar, porque se você faz esse revide, você mata milhares de pessoas. E cada vida é importante, tanto de um lado quanto do outro. Cada vida é única, é importante. Então, você falar isso dentro de um lugar, né, é diferente de um lugar distante da guerra, é diferente de você falar isso dentro de uma guerra, né? Então eu vejo muitas pessoas falarem assim, essa guerra é histórica e ela tem que acontecer mesmo. Ela tem que acontecer porque você não está lá na guerra, né? Porque se você fosse um civil morando numa casa em que está ocorrendo bombardeio a
todo momento, eu gostaria de ver você reforçar esse seu pensamento. Então, são questões que as pessoas não param para pensar. Elas não param para pensar. Parece que algumas pessoas estão sedentas de angústia, de insensibilidade, de raiva, né, de ódio, de guerra. E a racionalidade, a razão, a reflexão, o diálogo sobre as questões que vão muito além de questão territorial, questão histórica, né? Mas essas questões que envolvem a guerra e que a gente tem percebido hoje em dia é que ela vai além disso, a guerra, né? É o próprio sistema capitalista, o próprio sistema neoliberal que vem promovendo esse tipo de situação, né? Em que há essas guerras, né? Essas guerras que não é só em Israel e na faixa de Gaza que vem acontecendo, né? Você tem outros lugares que também estão ocorrendo guerras, né? Então, só que não são tão divulgadas quanto a guerra de Israel e os palestinos e Israel. Mas o que eu percebo é um pouco isso, né? As pessoas sem um conhecimento e com uma ansiedade, com uma ânsia, né? De querer exterminar o outro, de querer... E não é assim, né? Nem todos que moram num determinado território concordam com a atitude do seu presidente ou do seu ministro e por aí vai. Nem sempre essas pessoas estão pagando com a vida. Então, claro que ninguém deve pagar com a vida, né? Mas se você apoia um governo, você está dando, né, força para ele atuar de forma agressiva. Mas nem todos são assim. Nem todos. Existem pessoas que têm por trás, né, a questão da paz. Mas eu vejo essa questão muito de ódio, né? E que é algo que não vai ser muito proveitoso, né? Muitas pessoas irão perder as suas vidas, parentes. Bom, mas tem um livro que eu gostaria de mostrar para vocês, que é um livro bem interessante. Que é esse livro aqui, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Nesse livro fala um pouco sobre a ação, né, das mulheres, né, o papel que as mulheres tiveram na Segunda Guerra Mundial. E é um livro interessantíssimo que conta um pouco, né, como essas mulheres tiveram um papel importante na Segunda Guerra Mundial, né? As mulheres da antiga, né, da antiga União Soviética. E tem vários relatos do que elas passaram, né? Tem professoras que tiveram que largar suas salas de aula para ir para a guerra, pessoas que trabalhavam no hospital, em hospitais, né? Mulheres que trabalhavam em hospitais que tiveram que ir para a guerra e relatam essas histórias, né? Relatam essas histórias que elas viveram, né? São relatos de mulheres, né? E é um livro muito interessante e tem que ter muita coragem para ler esse livro, né? Eu li algumas partes do livro, alguns relatos, tem alguns que são bem fortes, mas é um livro bem interessante e quem puder comprar esse livro, eu recomendo, porque você vai ficar impressionado com o livro. Bom, então é isso, gente. O livro é esse
e espero que vocês tenham... só me esquecendo, o nome da autora é Alexievich, né? Splatina, eu não sei se é dessa forma que se pronuncia, mas é esse aqui o livro, quem quiser, não é muito caro o livro, e é um livro que eu tenho certeza que vocês assim, é um livro interessante, só que tem aquilo que eu falei, tem que ter coragem para ler, mas é isso, tá? Então eu espero que vocês pensem sobre isso, né? Sobre aquela pessoa que fica falando muito de guerra, que tem que revidar, tem que fazer. Eu só coloco uma pergunta para as pessoas: se você morasse lá, você estaria defendendo da mesma forma? Só essa questão que eu gostaria que a pessoa pensasse um pouquinho antes de, né, entender que a paz é impossível de se discutir naquele espaço. Tá certo? Então, fiquem bem e logo a gente posta mais um vídeo. Espero que a gente continue dialogando, e quem puder compartilhar o vídeo, eu ficaria muito agradecido, e conto com vocês no próximo vídeo para que a gente consiga refletir um pouco mais ainda sobre várias questões que envolvem o nosso cotidiano e a nossa vida, né? Tá certo? Um abraço a todos e tchau!